Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui, cantando louvores a ti e aprendendo os teus altos caminhos. Que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, edificando tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Bem, nós na quarta-feira começamos um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que é Daniel, capítulo 2, que nos dá uma profecia em forma de sonho, ela interpretada pelo profeta Daniel, e nos mostra a sequência dos reinos. Então, assim, falando brevemente, recapitulando, alguns irmãos não puderam estar aqui, veja, existe muita discussão na igreja moderna em relação a dons espirituais, em relação a sonhos. O que nós procuramos fazer aqui na igreja? Nós procuramos ter uma visão bíblica. Por exemplo, em relação aos dons espirituais, nossa visão é muito parecida com o pessoal da escola Charles Spurgeon e com o reverendo Augusto Nicodemos e com o pastor John Piper. O que nós cremos? Que determinados dons continuam. O único detalhe é que se alguém alega ter um dom espiritual, quando aquele dom aflorar, vai aflorar de maneira bíblica. Por exemplo, a Bíblia nos orienta, se alguém ora em língua desconhecida, que haja intérprete. E no máximo 3 expressões. Se não há intérprete, o que a pessoa faz? Ela ora baixinho para si mesmo. O que mais que a Bíblia nos orienta? Que os espíritos estão sujeitos, o espírito está sujeito ao profeta. O que acontece? O profeta opera o dom em plena consciência. Jamais um dom espiritual vai atrapalhar o curso do culto. Se alguém tiver uma palavra profética, nós sabemos que não existem mais profetas como no Antigo Testamento. Mas entendemos que existe o chamado dom da profecia, que é redarguir, exortar e consolar através de palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Quando esse dom aflora de maneira bíblica, a igreja tem que julgar. Dessa maneira, eu creio que nós estamos protegidos pela palavra. 1 Coríntios 14 é muito claro em relação aos dons, e termina o capítulo falando o seguinte: não proibai o falar em línguas. Mas o mesmo capítulo fala o seguinte: façai tudo com ordem e decência. Se alguém tiver uma expressão em línguas e não tiver interpretação, ela vai orar para si mesma, baixinho. Ela está edificando a si mesma. Se houver línguas com interpretação ou profecia, no momento correto do culto, a pessoa vai entregar aquela palavra para edificação da igreja, que é o alvo, e os mais maduros vão julgar. Agora, a teologia dos sonhos também causa muita discussão. Existem alguns autores, existem alguns pastores que inclusive eu admiro muito, que eles falam terminantemente, falam, olha, Deus não fala mais através de sonhos. O que eu entendo? Veja, e outros intérpretes entendem. Quando você pega o dia de Pentecostes, o texto que Pedro usa para explicar o que estava acontecendo é o texto de Joel, capítulo 2. Nesse texto de Joel, ele fala o seguinte, que uns teriam sonhos e outros teriam visões. Aqueles que alegam que não existem mais sonhos, falam que os sonhos vieram apenas para ímpios, para incrédulos. Veja, isso é um problema. Por quê? Porque nós temos 2 servos de Deus, um deles é José. Tudo bem que José naquela época estava nos dias da antiga aliança. Ele é avisado por sonho. Nós temos o apóstolo Paulo durante a noite, no livro de Atos, tendo uma visão, que provavelmente foi um sonho, de um varão macedônio, orientando a questão dele se dirigir à Macedônia para evangelizar. Então, qual que é a nossa visão em relação a sonhos? Deus, na sua soberania, pode operar o milagre de interferir no natural e dar um sonho para a pessoa. Se Deus assim o fizer, ele jamais vai deixar dúvida.
Ele é Deus. E quando ele se comunica de uma maneira extraordinária, ele o faz de maneira eficaz. Ninguém precisa ficar procurando interpretação. Quando ele se comunicou com José, ele foi claro. Quando ele se comunicou com Paulo, ele foi claro. Então, se por acaso Deus realizar um milagre de interferir no natural e dar um sonho à pessoa, ele vai se comunicar de maneira clara. Outro detalhe, da mesma maneira que as profecias, os sonhos têm que ser julgados. Porque se Deus der um sonho, o conteúdo dele vai ser bíblico. Eu conheço alguns casos e já experimentei na minha vida assuntos pontuais onde eu fui avisado claramente através de um sonho. Agora, qual que é a nossa visão em relação a isso? Cautela, bom senso, porque até hoje na igreja foi feita muita besteira em nome do sobrenatural. E pessoas, inclusive, se prejudicaram por uma interpretação errada de dons e interpretação errada de sonhos. Se um dia acontecer com os irmãos, procure a liderança da igreja, nós vamos ter o maior prazer em orar com o irmão, em orientar de maneira bíblica e ajudar o irmão dessa maneira. Amém? Então vamos agora ao nosso texto. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 31. Diz assim. Deixa eu só dar mais uma explicação. Eita Deus! Olhem para mim, perdão, irmãos. Veja. Nabucodonosor teve um sonho, ele esqueceu do conteúdo do sonho, ficou perturbado e deu a seguinte ordem: eu quero saber o sonho e quero saber a interpretação. Os sábios da Babilônia não souberam falar para ele, ele falou, vai morrer todo mundo. Baixou um decreto. E aí eles vão buscar Daniel e seus amigos para executar. Daniel pede um pouco de tempo e entra em oração. E aí Deus dá a interpretação para Daniel. E Daniel procura Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor pergunta para ele, tu podes me dar o sonho e o entendimento? Aí Daniel, vai dar a interpretação do sonho. Só que ele faz isso de maneira muito humilde, ele não coloca os sábios em dificuldade e ele não se exalta. De maneira humilde, ele exalta a Deus. Nós vemos isso na passagem anterior. Se você quiser, você pode entrar no canal da igreja, tem essa palavra de quarta-feira onde isso está bem explicado. E aqui ele vai dar o sonho e a interpretação, a partir do versículo 31. Amém? Diz assim, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Até aqui. Olha que interessante, gente. Primeira coisa, era uma estátua portentosa. Mas ao mesmo tempo a aparência dela era terrível, era amedrontadora. Ela era imponente. Então ela tinha cabeça de ouro, o peito com os dois braços de prata, o ventre de cobre e bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com o barro. Essa era a visão da estátua. Nabucodonosor tinha esquecido. Daniel dá exatamente a visão da estátua. E aí ele continua, versículo 34. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles.
Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro ponto, a estátua é uma continuidade. Ela tem uma completude que vai da cabeça aos pés. Segundo ponto, o material mais valioso está em cima. E o material mais simples está embaixo. Então vai ter caindo em valor do material. Ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. Terceiro, uma grande pedra que não foi cortada por mãos humanas. Esse detalhe é importante. Pega nos pés da estátua. E a estátua se desfaz inteira. Quem é essa pedra? O que nós temos que entender? Esse texto aponta para os reinos do mundo, para a sucessão dos governos. E ele aponta para o destino final da Bíblia. Qual que é? O reino de Deus, tomando conta de tudo. Isso é o que o sonho está querendo dizer. A estátua nada mais são que os reinos humanos. Que outra coisa que é importante eu entender, isso aqui é literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica é um pouquinho diferente da literatura profética. O que nós temos aqui não é exatamente, em linguagem técnica, uma profecia. Em linguagem técnica, o que nós temos aqui é uma ementa. Nossa, pastor, o que é ementa? Eu também não sabia. Aprendi essa semana. Ementa é o seguinte, é um padrão profético que aparece naquele momento e que vai se repetir em toda a história bíblica e humana. Vocês vão lembrar de um exemplo de ementa. É um carro viajando, vendo uma linda montanha. De repente, à medida que o carro vai passando, ele vê uma montanha por trás. Aí o carro anda um pouco mais, ele vê uma terceira montanha. E assim que o carro anda um pouquinho mais, é uma enorme cordilheira que se levanta. Por exemplo, o cerco de Jerusalém. Aconteceu o primeiro cerco em 167, 168 a.C., quando Antíoco Epifânio cercou a cidade e tomou. Aconteceu o segundo cerco que Jesus avisa, em 70 depois de Cristo, quando o Marechal Tito veio e cercou a cidade. E provavelmente vai acontecer um terceiro ciclo, no chamado massacre do Armagedon, porque não é uma batalha, é um massacre, porque vão lutar contra Deus. E que provavelmente Jerusalém vai ser cercada a partir do Vale de Meguido. O que é isso? É uma ementa, é um padrão profético que vai se repetindo. Essa figura que nós vamos ver, que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver em algum grau ela se repetindo na história humana e se repetindo na história bíblica. Então é muito importante você gravar isso. Determinados assuntos da Bíblia falam, nossa, parece que eu já vi isso. É esse tipo de literatura. Entendeu? Dessa maneira, Deus consegue se comunicar de uma maneira didática e de uma maneira que eu compreendo, abaixando até o nosso nível, para o nosso nível de compreensão. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 36. Ele começa a interpretação. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha que interessante. Começa com Nabucodonosor, estando sobre tudo. É o reinado dele. Mas olha que interessante. Está sendo dado poder para Nabucodonosor.
Existe aqui uma semelhança com o texto de Gênesis, quando Adão recebeu o poder sobre os animais. Isso daqui é uma figura de linguagem. O que o texto está querendo comunicar? Foi dada toda a autoridade a Nabucodonosor. É isso que o texto está querendo comunicar. Inclusive, essa semana eu estava estudando, tem um estudo muito bom da internet, do pastor Antônio Neto. Quem quiser anotar, entre Escola Charles Spurgeon, Profeta Daniel. Pastor Antônio Neto, com muita competência, vai estar explicando muita coisa. Lógico, a gente pensa algumas coisinhas um pouco diferentes, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas isso é normal, mas assim, muito bom o estudo. E ele chama atenção para esse ponto. Ele chega e fala, irmãos, presta atenção, o que foi dado a Adão? Isso aqui é um símbolo, isso aqui é... O texto está querendo comunicar, toda a autoridade atual foi dada a Nabucodonosor. E é verdade, Nabucodonosor vai reinar por aproximadamente... ele começa em 604, ele vai até 561. São 43 anos de reinado. Sem contar o tempo que ele foi príncipe e regente, porque em 611, 612, ele já estava batalhando a Batalha de Carquemes, onde ele venceu o faraó Neco. Então foi um reinado longo. Essa autoridade quem deu foi Deus. Inclusive nós vamos ver no livro de Daniel o trato que Deus teve com Nabucodonosor. E muitos acreditam que Nabucodonosor, inclusive, foi salvo, porque ele foi humilhado diante da presença de Deus. Eu compactuo com essa visão e creio que Nabucodonosor foi salvo. Nós vamos estudar isso mais à frente. Mas essa autoridade foi dada a ele. Aqui ele ainda é um incrédulo. Mas é um incrédulo que foi usado por Deus para trazer juízo sobre Judá e sobre toda a região. Ele é chamado de meu servo. Por quê? Porque ele cumpriu a vontade do Senhor. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, em outros textos de Daniel, nós sabemos que esses dois reinos aqui são a Pérsia e a Grécia. Então, o peito de prata com dois braços representa o Império Medo-Persa. Eram dois povos que agiam em aliança. A própria Babilônia, quando cair, ela vai cair na mão de Dario ou Medo. E quem vai dar ordem do povo voltar para Jerusalém é Ciro, o persa. Mostrando que os persas e os medos trabalhavam em perfeita aliança. Nós sabemos isso por um capítulo à frente que nós vamos estudar junto. Na sequência, o ventre de bronze aponta para o Império Grego, para Alexandre o Grande. O que está acontecendo aqui? Babilônia foi o reino de maior glória. Para vocês terem uma ideia, uma das maravilhas do mundo antigo é o jardim suspenso da Babilônia. No meio do deserto, no meio de uma região árida, Nabucodonosor construiu uma grande cidade. Os muros da cidade, 4 carruagens podiam cavalgar tranquilamente em cima do muro. Esse muro tinha 1.200 torres de vigia e ele tinha todo um sistema de irrigação muito bem feito em cima do rio Tigre, em cima do rio Eufrates. E ele irrigava toda a cidade. E todas essas maravilhas ficaram conhecidas no mundo antigo. Hoje você pode ir num país chamado Iraque e você vai visitar os chamados portais de Ishtar. Inclusive, se você for no Museu de Berlim, acho que é o Museu de Berlim, parte desses portais com os leões, azulejos azuis, foi levado para Berlim. E está lá exposto. Inclusive, um fato interessante para incomodar os incrédulos.
Os arqueólogos do século XIX e do século XX usavam a referência bíblica para encontrar cidades que foram desenterradas, mostrando a veracidade da Bíblia. Só que o que acontece? O Império de Nabucodonosor teve um tamanho. O Império Medo-Persa foi maior. O Império de Alexandre o Grande, em aproximadamente 3 anos e meio, ele tomou um território maior ainda. O que está acontecendo? Está diminuindo a glória, mas está aumentando o poder. E está sendo dada a sequência de reinos, que inclusive é comprovada na história. E o texto continua, versículo 41. Não, 40, perdão. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiúça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Até aqui. Olha que interessante. O quarto reino, não é falado o nome dele na profecia de Daniel. Mas nós sabemos pela história que em 167 a.C., o Império Romano derrubou o Império Grego. E nós sabemos que nos dias de Jesus, o Império Romano dominava sobre a terra. O quarto reino é o Império Romano. É o maior de todos os impérios, é o mais violento de todos. É a máquina militar mais poderosa. Para vocês terem uma ideia, Alexandre o Grande varreu o mundo antigo. Mas a máquina de guerra do Império Romano era muito maior. Na outra visão que tem no livro, nós vamos entender melhor o poder dessa máquina. E olha que interessante, ela se divide em 2 pernas. Por quê? Porque é dividido o Império Romano do Ocidente, que acabou em 473 depois de Cristo, e Império Romano do Oriente, que foi acabar quase 1000 anos depois, em 1453 depois de Cristo. Quer dizer, esse império durou aproximadamente 1600 para 1650 anos. O Império Romano do Ocidente, a capital era Roma, caiu primeiro. Mas o modo romano continuou. Nós vamos discutir isso nas aplicações. Agora, o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, que é a cidade de Istambul, na Turquia hoje, ele foi até quase 1500. Essa Bíblia que nós trabalhamos aqui, a Almeida Corrigida e Fiel, os manuscritos que nós temos do grego, eles vêm lá da região da Síria, eles vêm lá de Antioquia da Síria. Os manuscritos dessa Bíblia que você está segurando aí, vêm do Império Romano do Oriente. Quando os turcos cercaram Constantinopla, o que a elite fez? Fugiu para o Ocidente. Estudioso, quando foge, leva o quê? Livro. Chegaram no Ocidente as cópias da Bíblia, no original. O que aconteceu? Aquilo desencadeou um movimento de reforma. Olha que interessante. 1453 cai Constantinopla, está todo mundo fugindo para a Europa. 1517, Lutero publica as 95 teses, que vieram dos originais da Bíblia. O que eu estou querendo dizer para vocês? A poderosa mão de Deus regendo tudo. A questão dos pés, e nós vamos explorar melhor esse tema nas aplicações, os pés apontam para a época dos reinos divididos, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos a época dos reinos divididos. Existe uma alternância de poder.
Nas aplicações eu vou explicar a mistura do ferro com o barro. Qual é o principal significado disso? É muito simples, mas muito interessante. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 43. Não, 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. É o que eu acabei de dizer. É a alternância das nações. Ora, tá, por exemplo, Constantinopla caiu, 1453. Quem entrou no lugar? O Império Turco, o Império Otomano. Caiu quando? 1922, após a Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Alternância. Quem entrou na sequência do Império Otomano? Império Inglês e, entre aspas, o Império Americano. Ah, pastor, mas o Império Inglês não existe mais. Mentira! Existe a chamada British Commonwealth of Nations, a Comunidade Britânica das Nações, formada por uma enormidade de países, por exemplo, o Canadá, Nova Zelândia, a Austrália, a Índia, o Egito. São Comunidade Britânica das Nações. Sabe quem é o chefe de Estado do Egito? É a rainha da Inglaterra, porque ela é British Commonwealth of Nations. Só que politicamente é independente. Percebe a alternância dos reinos? Na história humana, inclusive, nós tivemos uma tentativa de formar um reino, o Terceiro Reich, do satânico Adolf Hitler. Foi uma tentativa de alternância de reino. São os pés da estátua. Mas tem uma explicação melhor que eu vou dar nas aplicações. Vamos seguir. Versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Irmãos, muitos veem aqui. Veja, barro na Bíblia aponta para a natureza humana. Ferro aponta para a fortaleza de governo, aponta para o Império Romano aqui no texto. O que está apontando aqui? Provavelmente a república é a parte de ferro, que é a herança romana. A res pública, que vem lá da Grécia, teve continuidade em Roma e chegou até o tempo moderno. E o barro aponta para as democracias humanas. Por isso que, por um lado, ela é forte, a república é um sistema político forte. Mas ela é fraco por causa das democracias. Tanto é que vocês olharem hoje a história moderna, as elites usam a democracia para dominar os países. E para defender os seus interesses. E defender todo o seu sistema anticristão. O que eles usam para dominar os países? O que está destruindo a Europa? O que está destruindo os Estados Unidos por dentro? A democracia. Porque tem acesso. Percebe? É tudo muito claro. Nossa, o pastor está falando em conspiração? Não, eu estou falando de uma mente por trás do sistema, que usa as debilidades humanas para empurrar sua agenda anticristã e para trazer os dias do anticristo e cumprir a palavra bíblica. Eu não preciso falar em conspiração, eu só preciso ler a Bíblia. E a minha Bíblia fala que existe uma mente que conduz um mundo que jaz no maligno. E que trabalha sem cessar para ferir os santos. Isso é o que a Bíblia ensina. Simples assim. Basta ler. Amém? Vamos seguir. Versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, como ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Aqui é o auge do sonho. O reino do nosso Cristo.
Existe muita discussão em relação ao reino. Nós aqui na nossa igreja, nossa teologia é em parte dispensacionalista progressivo, com influência da teologia da promessa. Porém, nós não temos um sistema engessado. Se a gente vê algo positivo em algum sistema, nós imediatamente assimilamos. Qual que é a nossa visão sobre o reino de Deus? Primeiro, Jesus Cristo ascendeu aos céus e ele já reina. Como? Assentado no trono de Davi, lá no céu. Porém, após o Armagedon, Jesus vai vir fisicamente à Terra, juntamente com a sua igreja, e vai abrir um período que nós entendemos que chama milênio. E esse período é a porta da eternidade, é ali que começa tudo. Esse é um dos aspectos do reino. Jesus já reina, porém ele vai reinar de maneira física aqui na Terra. Segundo aspecto, cada um que se converte, o reino dos céus é estabelecido na vida dele. Outro aspecto, cada pessoa que é evangelizada e é salva, o reino dos céus se expande. São os aspectos do reino. E tudo isso que eu falei para vocês é facilmente encontrado na Bíblia, sem forçar a interpretação, sem lixar a escritura, de uma maneira simples. E provavelmente deve ter mais algum aspecto que eu não falei aqui, pode ser que eu tenha me esquecido. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Nós respeitamos quem pensa diferente, mas procuramos a melhor interpretação que gere menos problemas, que deixa menos ponta solta. Lembra que a gente sempre ora, quando ora o Pai Nosso, que venha o teu reino? Se Jesus me ensinou a orar que venha o teu reino, quer dizer que aquele reino ainda não foi 100% estabelecido. É um processo que está acontecendo pela história. Porém, hoje no céu, Jesus já é soberano. Ninguém vai ser maluco de dizer que Jesus não está reinando. Mas eu não posso dizer que Jesus já está reinando aqui na terra. Como essa pedra aqui mostra, destruindo tudo, esmiuçando todas as nações. Entenderam essa visão? São os aspectos do reino. Qual que é a boa notícia? Nós sabemos nesse texto que todos esses reinos humanos, que são abomináveis para Deus, um dia eles vão cessar. E nós vamos experimentar o único reino de justiça, o único reino de verdade. Estaremos para o Senhor, com o Senhor, para todo sempre. Esse é o foco do texto. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, Nabucodonosor mostra aqui a sua mente pagã. Primeiro, ele adora um homem. Segundo, ele fala que Deus é Deus dos deuses, porque no panteão pagão existem vários deuses. Aqui ele não reconhece o Deus da Bíblia como o único e verdadeiro Deus. Grave esse texto. Mais à frente nós vamos ver que a visão de Nabucodonosor muda. Mas aqui ele mostra claramente que ele é um rei pagão, com uma mentalidade pagã. Mas o que o texto quer mostrar aqui é que Daniel foi exaltado pelo rei. Não somente exaltado, não somente enriquecido. O que mais que aconteceu? Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores, sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu
ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. O que aconteceu? Deus, na sua soberania, coloca Daniel como principal homem do principal império da terra. Muito similar ao que aconteceu com José. Muito parecido, porém de uma forma diferente com o que aconteceu com Moisés. Moisés foi criado na casa de Faraó. Entendeu? Então o que a gente vê aqui? A soberania de Deus. E olha que interessante. Daniel, assim que chega no governo, não se esquece da sua equipe. Pegou a crentolândia da época, todos crentes, e falou, vai pôr no governo comigo. O que o rei fez? Pode pôr. Isso daqui é um fato bem interessante. Veja, uma igreja nunca deve falar de políticos. O papel de uma igreja é ensinar em quem a pessoa não deve votar. E isso é muito simples. Eu jamais devo apoiar qualquer tipo de político que vá contra a Bíblia. Ponto final. Agora, a Bíblia é um dos livros mais políticos que tem na história. O fato de eu não falar de políticos não quer dizer que eu seja obrigado a ser governado por ímpios. E a Bíblia é muito clara, Deus não tem dificuldade nenhuma em colocar seus homens no poder. A Bíblia vai mais longe, ele estabelece reis e remove reis, quer dizer, até quem não é crente, é Deus que coloca, lógico. Quando ele coloca um governante que o teme, é para a bênção do povo. Quando ele coloca um governante ímpio, é para juízo. Isso é muito claro na Bíblia. Mas é muito importante esse texto aqui para desmistificar. Veja, como cristãos, nós só cremos em Jesus para mudar. Como cristão, a nossa confiança está apenas em Deus. Nós não temos expectativas em homens, nossa expectativa está em Deus. Porém, como cidadão cristão, eu tenho que ter uma visão política bíblica. Esse é o meu papel. E assim, irmãos, uma dica, não confie em homens. Porque Jeremias 48:10 diz, maldito é o homem que confia no homem, que coloca sua confiança no braço forte da carne. Jamais coloque sua confiança em homem. Você pode ter suas preferências, é normal que tenha, faz parte da vida cotidiana. Mas a sua confiança é no Deus da história, a sua confiança é nesse Deus aqui, que com antecedência, ele previu os reinos da história. Para vocês terem uma ideia, os teólogos liberais, o que é um teólogo liberal? O teólogo liberal não acredita no sobrenatural. O teólogo liberal, Jesus não ressuscitou, Jesus não é Deus, não existe milagre, não existe sobrenatural. E você vai falar, pastor, existe isso? Um monte. Grande parte dos cursos de teologia do mundo ocidental está recheado de professores incrédulos. É impressionante isso. Entendeu? O que eles diziam? Que o livro do profeta Daniel foi escrito depois que os fatos aconteceram. Aí, como eu já expliquei para os irmãos, em 1949 foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, dentre eles, tinha o livro do profeta Daniel. Quando fizeram a datação, o livro do profeta Daniel era do século V. Provando que o que está escrito aqui foi escrito antes. Entendeu? Mais uma vez, Deus pregando uma peça nos incrédulos. É isso que nós vemos aqui. E aí nós partimos para algumas aplicações. Veja, primeiro, havia um decreto de morte. Irmãos, lembra que eu falo, nós vimos isso em outros textos.
Muitas vezes, para aparecer um milagre, tem que vir o problema. Muitas vezes, para aparecer uma cura, tem que vir a doença incurável. Muitas vezes, para ser aberta a porta do impossível, essa porta tem que ser fechada na cara. O fato de acontecer um problema, o fato de haver um decreto de morte, o fato de acontecer algo que está paralisando a sua vida, não quer dizer que aquilo é a última palavra. A última palavra é do Deus Altíssimo. Aquilo, muitas vezes, é um teste, é uma prova que vai trazer crescimento na sua fé. Para ser livrado da morte, Daniel e seus 3 amigos tiveram que ir para o joelho. Provavelmente jejuaram, o texto não fala, mas pela prática deles, eles devem ter jejuado. E foram buscar a face de Deus. O que aconteceu? Deus fez um milagre. Eles estavam debaixo de um decreto de morte. Que eu estou querendo dizer, irmão, o dia mau vai chegar. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Ponto final? Não, vírgula. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. Deus é poderoso agora, eu tenho que ter um problema para enfrentar. Tem crente que é tão frágil na sua fé. É uma fé tão débil. Sabe? Tão ralinha, que quando vê o problema, ele quer arrancar os cabelos. No meu caso, não tem muito o que arrancar, mas ele quer arrancar o cabelo. Ei, calma! Pastor, isso... Calma! O Espírito Santo habita em você. Deus é soberano. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem o consentimento de Deus. Já pensou se Daniel e seus amigos tivessem se desesperado? Eles teriam condição emocional de buscar Deus? É difícil, dá medo, dá medo. Os irmãos sabem que em março de 2021 eu corri o risco de ficar cego dessa vista. E eu sei que Deus pode curar, eu creio que Deus cura hoje em dia, não tenho problema disso. Entendeu? Só que eu vou falar, irmãos, eu orei para Deus, eu falei, Senhor, olha, se puder, não deixa eu ficar cego. Eu sei que eu tenho outra vista, mas é melhor com as duas. Ah, pastor, você sentiu medo? Senti. Mas não foi um pânico. Foi aí que eu fui vendo a mão de Deus e hoje eu vejo que Ele cuidou de tudo. Foi uma cura milagrosa? Não, Ele usou um homem. Mas quando você vê a cirurgia que eu fiz, para vocês terem uma ideia, eles abriram o meu olho, arrancaram todo o líquido do meu olho, soldaram o corte com laser e encheu de gás. Aí mais um pouco eu ia ter que plantar bananeira para o gás subir. Mas eu fiquei 15 dias dormindo assim, com a cabeça para baixo, para o gás subir. Para não descolar o corte. E a minha oração, Senhor, olha, se o Senhor determinou que eu vou ficar cego, numa boa, eu tenho outro olho, obrigado. Mas puxa Deus, podia ficar bom dos dois. Olha que interessante, quando eu vou fazer o meu exame de carta, esse olho meu aqui não enxerga bem de longe. Eu passo no exame de carta com o olho operado. E a única sequela que ficou é como se fosse um cantinho de um espelho. Sabe quando dá aquela distorcidinha bem no canto do espelho? E só eu vejo, não dá nem para notar, é chatice minha. E quando eu ponho o meu óculos, eu enxergo melhor do que quando eu enxergava antes da operação. Deu medo? Deu. Deu frio na barriga? Deu. Mas eu lembro, quando eu entrei na sala de cirurgia, eu cheguei para o médico e falei, doutor, eu posso fazer uma oração? E quando eu estava fazendo oração, tinha 3 crentes da equipe que estavam junto. Lógico que aquela oração foi com a voz quase chorando, né? Senhor, em nome de Jesus, sabe aquela oração? Eu não sei vocês, eu estava quase chorando. Entendeu? Mas Deus operou um milagre. O que eu estou querendo dizer? A crise, o problema não é final de linha, é Deus que dá a última palavra. Amém? Amém. Vamos seguir, que outra aplicação. Vamos abrir
Apocalipse 17. Rapidamente, vai lá para o último livro da Bíblia. Esse capítulo tem no nosso canal da igreja. Você pode estudar o capítulo 17 lá no canal da Igreja Batista Patmos. Tem ele versículo a versículo. Mas vamos aqui, Apocalipse 17, versículo 3. Palavras do apóstolo João. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Qual é a visão? Um monstro com uma mulher montada nele, entendeu? E aí ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher toda cheia de blasfêmias. Versículo 8, pulando o texto. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que é, já não é e ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vamos fazer uma pausa. Lembra que aqui é literatura profética chamada ementa. O que eu tenho que entender? O escritor bíblico, quando está escrevendo, ele usa símbolos que aquela geração que recebeu o texto é capaz de entender. Naquela época, qual que era a cidade das 7 colinas? Roma. Quem era chamada da Grande Babilônia? O Império Romano. Pedro abre a sua carta, a senhora eleita, que é a igreja que está em Babilônia, espalhada em Roma. Então, quando João escreveu aqui, todo leitor sabia que ele estava falando do Império Romano. Lembra das 2 pernas da estátua? Império Romano. Só que aqui Apocalipse 17 é futuro, é dias do anticristo. Uma montanha, 2 montanhas, 3 montanhas. E a história profética vai se desenrolando. E o texto continua, versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e 1 já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Até aqui. Qual é essa cena? É a mesma sequência de reinos da estátua. Só que acontecendo no futuro. Lembra da pedra que quebrou tudo? O que o texto está falando? Aqui está falando de 7 reinos. E aqui está falando um 8º rei. Quem é o 8º rei? É o anticristo. E ele provém dos 7. Que mais que o texto fala? Que os 10 chifres são 10 reis. Quantos dedos tem os pés da estátua? Alguém pode me ajudar? Você sabe quantos dedos tem no seu pé? Contou hoje? Eu contei, estavam todos aqui. 10. Percebe que é uma repetição? Ementa. Foi descrito no capítulo 2, nós vamos ver uma outra descrição. E nós vamos ver outros sinais se arrastando pela Bíblia. Isso é linguagem profética, apocalíptica, escatológica.
Ela funciona um pouco diferente. O que está falando aqui? Veja, todos os impérios que teve até aqui eram 5. Não havia sido dividido o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Por quê? Porque João escreveu em 92 depois de Cristo. O Império Romano se dividiu para valer, no ano 1000. Quando as duas igrejas se separaram. O Papa excomungou o Patriarca de Alexandria e o Patriarca de Alexandria excomungou o Papa. Aí o que o texto fala? 5 foram, um ainda não é, e outro que vai vir. Qual que é o outro que vai vir? Os reinos divididos, que é a mistura do pé com barro e ferro. O que vem após disso? O final de tudo. Jesus vindo estabelecendo o reino, abrindo a eternidade. Quem é o 8º rei? O anticristo. Mas pastor, o Império Romano acabou fazem 500 anos, é verdade. O Império Romano acabou. Mas você tem certeza? Ele acabou politicamente como um império. Veja, a primeira coisa que aconteceu. O Império Romano assimilou o grego. Qual é a ética do mundo ocidental hoje? A ética grega. O que o marxismo cultural quer destruir? A ética grega. Não bastasse isso, o nosso direito, qual que é? Romano. Nosso sistema de governo principal do Ocidente, qual que é? A res pública, a república romana. 50% das palavras do inglês são latim. Quase 60% das palavras do francês são latim. 45% das palavras do português são latim. Só que é um latim meio lusitano. É um latim meio com sotaque diferente do inglês e do italiano e do francês. Mas nós falamos no Ocidente basicamente latim. Quais são as 4 línguas faladas no Ocidente? Italiano, espanhol, português e inglês. É tudo latim. Lembra que os pés eram de ferro, misturado com barro? Todo o nosso sistema é greco-romano. As universidades funcionam no sistema greco-romano. As cidades funcionam no sistema greco-romano. Nosso direito funciona no sistema greco-romano. E se você vai no sistema greco-romano, você vai ver característica dos babilônios, paganismo. Você vai ver característica dos persas, todo o sistema administrativo. E você vai ver dos gregos, como eu já falei. Que dias que nós estamos vivendo hoje. Os dias dos 10 reis, dos pés da estátua. Qual é o próximo passo no relógio profético? Esses 10 reis vão receber poder por um curto período de tempo. E o anticristo vai ser levantado como líder mundial. E Jesus vai vir para o massacre do Armagedon. E vai matar todo mundo. E vai estabelecer o reino. Estou falando de uma maneira grosseira. Lógico, tem detalhes aqui. O que eu tenho que entender? A história está sendo escrita debaixo do meu nariz. Deus falou isso há aproximadamente 2.600 anos. E ele cumpriu cada palavra. Nossa, pastor, legal, e aí? E aí que você está preocupado com a semana que vem? E aí que você está preocupado com o que vai acontecer com você mês que vem? E aí você que é jovem, você está preocupado com o que vai ser da sua vida? Com quem você vai casar? Qual é a carreira que você vai ter? Existe um Deus, ele está sentado no céu, no seu trono, controlando todas as coisas.
todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, que andam segundo o seu propósito. Aleluia! Amém? Isso aí tem que mexer com a gente. Isso aí tem que ser uma verdade. Quando o problema vem, quando a situação vem, eu tenho que me lembrar dessas coisas. Quando a minha fé enfraquece, quando eu sinto medo, quando o olho está quase caindo da cara, você tem que lembrar, existe um Deus assentado no seu trono. Ele controla todas as coisas, cada detalhe está debaixo da sua poderosa mão. Quem crê, confia. Embora como eu, ora chorando na sala de cirurgia, normal, o medo faz parte do jogo. A dúvida faz parte do jogo. Mas você não pode deixar o medo e não pode deixar a dúvida tomar conta. Porque existe um Deus que cuida da nossa vida. Da mesma maneira que está cuidando de Daniel. Da mesma maneira que está escrevendo a história. Nada escapa da sua poderosa mão. Amém? Amém. Vamos orar?